Olá, minha querida turma do sexto ano da Escola Cristã Eduardo Miller. Professor Rodrigo Calderaro, trazendo mais uma videoaula de história para a gente continuar aprendendo neste modelo remoto até que as nossas aulas presenciais possam ser viabilizadas novamente. Meus queridos e minhas queridas, nós estamos terminando o tema 2, que se chama Princípios da Humanidade. Nós estamos no capítulo 3, O Povoamento da América. Muito do que nós já vimos e veremos nesta aula de hoje, nós já trabalhamos nos capítulos anteriores e também em estudos amazônicos, pois estamos estudando o mesmo período, o período neolítico da Idade da Pedra, né, a pré-história. O período neolítico, não se esqueçam, é o período da pedra polida, polidinha, bonitinha, né? Aquele período que a pedra está bem trabalhadinha, tá tudo lindo ainda. Então, turma, o que vai acontecer? Por enquanto, nós já vimos as principais teorias de migração, correto? Nós vamos passar rapidamente. Eu peço que vocês usem muito o livro didático de vocês, porque lá tem algumas informações. Eu vou só resumir e explicar para vocês algumas coisinhas que não tem no livro, para que quando vocês forem estudar pelo livro, esse capítulo 3, vocês não tenham dúvidas. Mas, caso tenham, me procurem, que eu vou estar ali no aplicativo disponível para respondê-los. Vamos lá. A primeira parte do capítulo são as hipóteses da ocupação da América. Então a gente viu isso em estudos amazônicos. Tem duas possibilidades maiores, né? A migração terrestre e as migrações marítimas. As migrações terrestres têm a possibilidade de o ser humano ter migrado através do Estreito de Bering, ou seja, 150 mil a 100 mil anos atrás, o ser humano começou a migrar do continente africano. Mais ou menos ali por 15 mil a 12 mil anos, ele migrou para a América através da faixa de terra que liga o continente asiático ao continente americano. Turma, por que essas estimativas de data? Primeiro, porque a arqueologia é a principal ciência que me fornece essas possibilidades, esses dados, essas leituras sobre o passado. Os fósseis que são encontrados na África, eles têm mais ou menos 100 mil anos de idade. Então, é possível eu conseguir encontrar os antepassados do Homo sapiens ali, na África. O mesmo não é possível encontrar em outros continentes. Por isso que se diz que a África é o berço da humanidade. E aí, quando eu encontro alguns fósseis humanos na América, esses fósseis eles têm mais ou menos essa idade, de 12 mil a 11 mil anos de idade. Então, isso sugere que, por volta dessa época, o ser humano teria migrado do continente africano para o continente americano. E a rota terrestre ela se deu através desse estreito de Bering. Foi um fóssil que foi encontrado com mais ou menos 13 mil anos de idade. Então, os arqueólogos formularam essa possibilidade, essa teoria de o ser humano ter migrado a partir dessa estrada de terra. Outra possibilidade é a migração marítima. Já aí nós temos várias possibilidades. Nós temos a navegação pela costa, ou seja, os seres humanos atravessaram o Estreito de Bering e foram navegando pela costa americana até chegar à América do Sul e à Amazônia. Ou eles também passaram pelo Oceano Pacífico. Migraram por volta de 50 mil anos atrás, ali para o continente da Oceania, que está tudo nessa imagem aqui em cima. E eles foram navegando até chegar à costa pacífica da América do Sul. Existe também uma outra teoria que está no livro de vocês, que é a da migração pelo Oceano Atlântico. Uma arqueóloga brasileira encontrou achados arqueológicos de mais ou menos 50 a 100 mil anos atrás. Ou seja, isso significa que esses artefatos, eles provavelmente vieram da África através do Oceano Atlântico. É uma teoria que contradiz essas outras duas que nós acabamos de falar, que são as mais aceitas. O livro de vocês traz todas elas. Nós agrupamos elas em dois grupos, as migrações terrestres e as migrações marítimas. Mas vale a pena vocês lerem essa página porque ela contém muita informação, tá bom?
Passando a página, nós vamos ver como viviam nossos antepassados no tempo do período neolítico. A gente consegue reconstruir o passado através das fontes arqueológicas visuais e de cultura material. Nós já batemos nessa tecla, aparente, muito, estudamos bastante isso em estudos amazônicos. Nós vimos como a arqueologia ela é fundamental para descobrir a ocupação da América do Sul, da Amazônia, num passado que remonta a um período anterior à escrita. A gente não tem surgimento da escrita. As sociedades na Amazônia não desenvolveram ou não deixaram a escrita, e então elas, assim, dessa forma, a única fonte que pode me ajudar a reconstruir o passado desses povos é através de vestígios arqueológicos, sejam eles da cultura material ou visuais. Sabemos que os nossos antepassados habitavam as florestas da América e que eles eram nômades, caçadores-coletores, viviam entre animais de grande porte, mas que ao longo do tempo, ao conseguirem dominar a técnica da agricultura, como está exemplificado nesta imagem aqui em cima, eles começaram a se sedentarizar. 10.000 anos atrás, 9.000 anos atrás, eles começaram a desenvolver a agricultura. Mas a sedentarização só foi observada a partir do ano 5.000 a.C. Isso significa que demorou um tempo até que eles realmente fundassem as primeiras aldeias, que viriam a se tornar as primeiras cidades. Os primeiros grupos humanos do Brasil, eles remontam a um período de 25.000 anos atrás, ou seja, os fósseis que foram encontrados dos primeiros grupos humanos do Brasil, os mais antigos têm 25.000 anos de idade. Então, é por isso, com base nessa análise da idade dos fósseis, é que os historiadores e arqueólogos supõem que os primeiros grupos humanos do Brasil viveram por volta desse período aí de 25.000 anos atrás. As vias fluviais foram a maneira como que os primeiros habitantes do Brasil conseguiram entrar pelo interior. É provável que eles soubessem construir as canoas e conseguiram, através dos rios, ir interiorizando. Se eles vieram ali pela América do Norte, eles vinham descendo. Então vieram do sentido do norte para o sul, da Amazônia para o restante do Brasil. Então, provavelmente, os arqueólogos acreditam que eles, os primeiros grupos humanos, utilizaram os rios para adentrar o interior do Brasil. A arqueologia brasileira é muito importante no desvendar deste passado. Nós já vimos isso muito nas nossas aulas. E as técnicas de datação estimada são aquelas que nos permitem, nós pesquisadores, historiadores, arqueólogos, antropólogos, conseguimos mapear a idade, aproximar, né, a idade dos artefatos. E com isso conseguimos então uma estimativa da idade do ser humano. Turma, como é isso? Imaginem se vocês arqueólogos, vocês encontram ossos humanos enterrados. Junto aos ossos humanos, vocês encontram também alguns materiais, algumas lascas de madeira, pedras, ferramentas, machados de pedra, coisas que os seres humanos, que provavelmente esse ser humano estava utilizando. Então, faz-se uma técnica de datação nesses instrumentos, tanto no fóssil humano quanto no instrumento, na ferramenta que está enterrada junto ao fóssil humano. E existem duas técnicas. A datação por carbono 14, que é uma datação química. Esses ferramentas, esses utensílios, esses artefatos, junto com os ossos humanos, eles vão ser levados para laboratório, vai ser aplicado a eles o carbono 14, e esse carbono 14 ele vai emitindo radioatividade, e a partir desse processo os arqueólogos conseguem estimar a idade de um fóssil humano, por exemplo. Outra forma de datar, de estimar a idade do artefato ou do fóssil humano, é o extrato geológico. Se analisa em que camada da Terra esse fóssil foi encontrado. Então, nós vimos isso nas nossas aulas de estudos amazônicos. Quanto mais superficial o fóssil estiver, mais recente, menor idade ele tem.
Quanto mais profundo a camada de terra ele for encontrado, mais antigo ele será. Então, essas são duas técnicas que, combinadas, podem fornecer a idade estimada dos fósseis humanos, e por isso é que se acredita que no Brasil os primeiros grupos humanos viveram 25 mil anos atrás. Por fim, turma, no material de vocês traz a seção de Luzia e Luzio. Luzia é um fóssil humano, o mais antigo encontrado no Brasil. Foi encontrado em Lagoa Santa, que é um importante sítio arqueológico do Brasil, fica em Minas Gerais. E Luzia foi um fóssil que estava tão bem preservado que foi permitido, que foi possível reconstituir o rosto dela. Através de modernas tecnologias, foi possível estimar como seria esse rosto dessa habitante do Brasil, dessa jovem habitante do Brasil que viveu aqui 11 mil anos atrás. Então, Luzia teria 11 mil anos e também foi encontrada junto dela um fóssil masculino que seria do seu parceiro Luzio. Então, esses são os fósseis mais antigos que temos conhecimento aqui no Brasil. Existe, por exemplo, o fóssil de Lucy, nossa antepassada, lá na África, de 3.500 anos, 3 milhões e 500 anos atrás. Ela não é uma Homo sapiens, Lucy, ela é um antepassado. Já Luzia, a gente percebe que ela é Homo sapiens e ela tem alguns traços, né, de povos que remontam, né, se assemelham com nossos antepassados africanos. Então, Luzia é uma importante peça aí no desvendar da origem da humanidade e principalmente dos primeiros habitantes do Brasil. Turma, é um capítulo muito bom para vocês lerem, bastante curioso, tem bastante imagem. Eu sugiro fortemente que vocês leiam. E essa aula é mais ou menos para guiar vocês no entendimento dele. No final dessa aula, vocês devem fazer a atividade do capítulo. Eu vou indicar no aplicativo Clipe Escola a página e vocês devem resolvê-la no caderno e me enviar para a correção. Lembre-se que vocês ainda estão sendo avaliados, tá bom? Vou ficando por aqui, desejando que estejam com saúde, continuem se cuidando, evitem sair de casa. Tchau, tchau, fiquem com Deus.